Nesse domingo, o Fluminense enfrenta o Sport, lá em Recife, no estádio da Ilha do Retiro. E o Tricolor chega com confiança, já que venceu aí seus últimos 2 jogos na temporada, ganhou do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã e depois pela Copa do Brasil venceu o Atlético Goianiense. Mas apesar dessas vitórias, o time do Fluminense não convenceu muito dentro de campo, né? Não teve aí grandes atuações. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar no programa de hoje. Por que o Fluminense tem vencido, mas não tem convencido? O que falta para o Fluminense conseguir ter um rendimento, uma atuação melhor, que agrade mais aos torcedores tricolores? Mas antes, deixa o seu like aqui embaixo e também se inscreve no canal, nesse botãozinho vermelho, inscrever-se, seja mais um membro do canal do Netflu. Aqui a gente tem vídeos praticamente todos os dias, você vai ficar super bem informado de tudo o que acontece lá nas Laranjeiras e vai poder estar sempre aqui batendo esse papo com a gente no campo dos comentários. Se inscreveu aí? Então vamos embora conversar sobre isso no vídeo. Na minha opinião, são alguns fatores que têm aí comprometido as atuações do Fluminense nos últimos jogos, apesar dos triunfos, né? E o primeiro deles, eu acho que é o desgaste físico. O Fluminense vem de uma sequência de partidas muito grande, já vinha desde o mês de agosto, numa maratona de jogos domingo, quarta, e no mês de setembro não foi diferente. Eu acho que o Odair demorou muito para tomar a atitude de poupar alguns atletas. Finalmente ele vai fazer isso nesse domingo. 3 jogadores do time titular do Fluminense sequer viajaram para Recife, vão ser preservados. São eles o volante Dodi, o meia Nenê e o meia atacante Michel Araújo. Eles ficaram aqui no Rio de Janeiro, vão ser aí preparados para o jogo da volta com o Atlético Goianiense na próxima quinta-feira pela Copa do Brasil, um jogo decisivo e bastante importante, né? A gente espera que os jogadores que entrem no jogo de domingo contra o Sport consigam jogar bem, consigam representar bem a camisa do Fluminense. E eu acho importante dar essa oxigenação, né? Manter a competitividade do time com atletas mais descansados. Um outro ponto que eu queria falar aqui, e que eu tenho percebido nos últimos jogos do Tricolor, é essa ideia de que alguns atletas são insubstituíveis. E aí a gente está falando sobre um jogador, principalmente um jogador em questão aí, que é o Nenê. O Nenê vem sendo o destaque do Fluminense na temporada, isso aí é indiscutível, é o artilheiro da equipe no ano, tem 17 gols, participou de grande parte dos gols do Fluminense no ano, mas não é um jogador insubstituível, né? Às vezes eu acho que o Odair demora muito para substituir ele. A gente tá falando de um atleta já veterano, que tem 39 anos, ele não aguenta mais manter ali um bom nível de jogo, os 90 minutos. Então às vezes no segundo tempo o Fluminense precisa de velocidade para puxar um contra-ataque e não consegue, porque a bola cai no pé do Nenê e ele prende a bola, cava uma falta, acaba matando os contra-ataques. E eu acho que o Odair poderia poupar mais o Nenê, às vezes tirar ele mais cedo, ou então quem sabe até começar com ele no banco e entrar no segundo tempo. Nenê não pode jogar, não aguenta jogar os 90 minutos e eu acho que o Odair precisa se ligar nisso. Mas um outro ponto também que tem atrapalhado as atuações do Fluminense são as laterais. Apesar do Calegari ter feito um bom jogo contra o Corinthians, na minha opinião, eu falei isso aqui, foi a melhor partida dele nos profissionais do Fluminense, o time do Fluminense não consegue jogar muito pelas laterais, né? Não tem muita profundidade. O Calegari tem ali as suas deficiências, tanto na marcação quanto no apoio também. Ele não vai muito no fundo, não participa muito. Na esquerda, então, nem se fala. O Egídio vem de uma sequência muito ruim de jogos. O Danilo Barcelos jogou contra o Corinthians, teve até uma atuação superior do que o Egídio vinha tendo, mas no final acabou dando aquele carrinho completamente desnecessário e foi expulso, né? Então o Fluminense acaba ficando um time muito previsível para as defesas adversárias. Como não tem jogada pelos lados, não tem jogada de profundidade na linha de fundo, acaba concentrando ali suas jogadas sempre pelo meio, com Wellington Silva vindo pelo meio, Michel Araújo também entrando por dentro, Nenê pelo centro, então acaba ficando muito previsível para a marcação adversária. O Fluminense precisa diversificar mais as suas jogadas. E um último ponto que eu queria falar aqui é sobre ideia de jogo. E aí a gente volta a falar do Odair, né? O Fluminense é um time que tem conseguido fazer os seus gols aí nos últimos jogos, tem conseguido até sair na frente na maioria dos jogos, e aí prefere recuar. E eu confesso que eu não entendo essa atitude. Na partida contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro, não a última, pela Copa do Brasil, o Fluminense fez 1 a 0 e aí teve um jogador expulso. No segundo tempo, o time voltou para se defender, para segurar o resultado, tomou um empate já no final do jogo, e aí nos minutos finais é que resolveu ir para cima para jogar, para tentar o segundo gol. Eu te pergunto, por quê?
Por que já não voltou pro segundo tempo com a mesma atitude de ir pra cima, atacando? Não importa que tá com um a menos. O Fluminense é um time tecnicamente melhor que o Atlético Goianiense. Então tem que ir pra cima, tem que tentar matar o jogo. Quanto o Corinthians também teve esse problema, né? O Fluminense no segundo tempo deu uma recuada ali, deu a bola pro Corinthians. O Corinthians não ameaçou muito porque teve uma atuação muito ruim. O Fluminense só foi matar o jogo ali já pro final do jogo, num pênalti, né? E mesmo assim depois tomou um gol e ainda tomou um pequeno sufoquinho ali nos acréscimos. Então eu não entendo essa atitude. Por que o Fluminense não vai pra cima logo de uma vez, mata o jogo? Não tem essa de fazer 1 a 0 e depois recuar, dar a bola pro adversário, tentar jogar num contra-ataque que às vezes pode nem aparecer. O Fluminense é time grande, tem que ir pra cima. E eu acho que esse estilo de jogo mais ofensivo acaba agradando mais o torcedor acaba gostando mais de ver o Fluminense. Ninguém gosta de ver um time que faz 1 a 0 depois se retranca ali pra segurar o resultado. Então acho que o Odair também tem que repensar essa ideia dele. Você concorda comigo? Coloca aqui embaixo nos comentários o que você acha que o Odair pode fazer nos próximos jogos do Fluminense para que os jogos fiquem mais interessantes pra gente assistir, porque apesar das vitórias nos últimos jogos, eu não tenho gostado muito das exibições do Fluminense não. E se você gostou do vídeo de hoje, já sabe, né? Deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve também no nosso canal, que nem eu pedi lá no início do vídeo. Ativa também o sininho, deixa o sininho ativado, que assim você vai receber todas as notificações sempre que a gente lançar um vídeo novo aqui no canal do Netflu. Vai ficar por dentro aí do nosso conteúdo, beleza? Eu volto agora na próxima semana com mais um vídeo aqui pra vocês. Saudações tricolores!